Saron, sem você aqui na programação do Bom Dia Super Dia. Antes toquei a música do Josué Teodoro, né? Josué Teodoro tocando em lar no violão. A música Sem Você também, né? Também tem o mesmo título dessa música dos meninos do Rosa de Saron. Também toquei Meu Sucesso é Você. Aqui na programação do Bom Dia para os românticos e as românticas de plantão. Esse bônus aí oferecer ao casal, minha amiga Vanessa e meu amigo Adeilton, que estão completando mais um ano de casamento, né? Que maravilha, que Deus continue abençoando aí o casal. Pessoal, tá na hora do quadro mais esperado do nosso programa, tá na hora do quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder à pergunta da irmã Jurema Damasceno. Ela é da cidade do Rio de Janeiro e ela quer saber se eram 2 Golias. Não acredito. 2 Golias? Não só bastava um. Se só um já deu um trabalhão, imagine 2. Onde foi que essa irmã achou esse negócio de 2 Golias? Vamos lá. Ela mandou aqui o texto. Ela está usando 1 Samuel, capítulo 17, onde ela diz que há o registro do gigante filisteu. E ela pergunta quem é o Golias de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19. O quê? Não acredito. Outro Golias em 2 Samuel 21, 19? É isso mesmo? Que coisa. Vamos lá. Eu fui atrás aqui dos textos, para mim saber que Golias é esse, né? Então vamos lá. Vamos aqui responder a pergunta da nossa irmã Jurema. Os textos que geraram a dúvida na nossa ouvinte, eles contam a histórias diferentes, em momentos diferentes. A morte do gigante Golias aconteceu quando Davi ainda era jovem. A morte do gigante, registrado lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, aconteceu quando o rei Davi já estava próximo de encerrar os seus 40 anos de reinado. O quê? Não acredito. É verdade, é só você observar. Então, esse fim de reinado, ele começa a ser relatado lá em 2 Samuel, capítulo 23. Então, como Davi reinou por 4 décadas, né? Foram 4 décadas que ele reinou. Esses 2 eventos históricos, eles aconteceram em um intervalo de 40 anos. 40 anos. Não acredito. Esse foi o intervalo. Então nós percebemos aqui que ele já estava idoso, né? Estava idoso, já caindo os dentes, aquela coisa toda, né? Quando um dos descendentes do gigante procurou matá-lo, né? Então, quando Davi já estava idoso, um dos descendentes dos gigantes procurou matá-lo a fim de vingar o gigante morto lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16. Então, o rei de Israel precisou de ajuda de um de seus soldados para evitar a sua morte iminente. Olha o que o texto diz. Porém, Abissai, ou o texto diz assim: Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Eita glória! E o matou, a fim de... Então os homens de Davi lhe juraram, né? Os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Entendeu? Então, 2 Samuel 21, versículo 17. Um esclarecimento final vem comparando esse relato com outro livro que descreve também a vida dos reis. Vamos lá? O livro de 1 Crônicas, no capítulo 20, aqui no capítulo 20, nós observamos a mesma história. 2 Samuel 21,
A mesma história de 2 Samuel 21, a gente observa aqui em 1 Crônicas, capítulo 20. Então, observe a diferença dos livros. Em 2 Samuel, olha só, 2 Samuel, vamos lá, em 2 Samuel, o autor diz que Elias feriu, que Elanã feriu Golias. O escritor diz que Elanã feriu Golias. E em 2 Crônica 20, Elanã feriu o irmão de Golias. E Elanã de Jair feriu Alami, irmão de Golias, né? O Geteu. Então, para esclarecer aqui a ausência do termo irmão de Golias, o Geteu, para esclarecer aqui a ausência do termo irmão em 2 Samuel 21, nós temos que falar dos copistas, né? Temos que falar dos copistas e da inerrância da Bíblia. A mensagem bíblica, ela é perfeita. Sempre que há algum problema de diferença de palavras ou números, pode acontecer de um erro do copista, né? Então, a Bíblia, sempre que acontece isso, a Bíblia tem uma resposta como este, né? Como este exemplo nós estamos citando aqui, que o livro de Crônicas nos respondeu. O que falhou num livro, o outro acabou respondendo. Então, os erros dos copistas, eles não interferem na mensagem bíblica. A mensagem está bem clara. Haviam diversos gigantes, né? Diversos gigantes. Era uma raça de gigantes que existia na Terra. E não apenas Golias. Por exemplo, a Bíblia cita pelo menos cinco Golias. Golias não. Cinco gigantes, né? 5 gigantes. Então, sempre que isso acontece, mas um outro texto mostra a verdade, né? Então, por exemplo, a mensagem está bem clara. Haviam diversos gigantes e não apenas Golias. No versículos anteriores, 2 Samuel 21, 17 ao 18, nós vemos a morte de 2 outros gigantes. A história revela, nesta fase da vida de Davi, a morte pelo menos de 3 gigantes, né? Em 1 Samuel, capítulo 17, 50, e versículos 50 e 51, diz que Davi matou Golias. E em 1 Crônicas 20, versículo 5, lemos: e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias. Então pergunta-se, onde está a verdade? Estudando-se os textos, verifica-se que a passagem de 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, refere-se ao mesmo evento que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19. É a mesma história. Então, quando a gente compara os textos, né, hebraicos entre si, nota-se uma grande semelhança entre a escrita de 1 Crônicas 20, versículo 5, Yetlami, né? Yetlami é o termo hebraico, e Arri, né? É uma partícula intraduzível do objeto direto de Lami, e Arri, irmão de. E a gente compara com a de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, que é Betlami, ou Beit-Lami, né? Belemita. E sinal é sinal de objeto direto. Então isso nos leva à conclusão de que houve uma alteração de letras, né? Nas passagens lavras, Bet e Ert, que foram corrigidas em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, e nos dão o correto termo, né? Que é Art, que é uma partícula do objeto direto, em lugar de Bet, na palavra inicial, Arri, irmão de, em lugar de Eit, na palavra final. Então, assim, quando se restaura as palavras, nós lemos o seguinte: depois de restaurar as palavras, a gente lê o seguinte: e Elanã, filho de Jair, ou Jairé, o tecelão, né? Feriu Alami, irmão de Golias. Em todos os casos, percebe-se que não há nada intencional, mas só uma desatenção por parte de um copista que nos deixou cópias do texto original. Antigamente,
os textos eram copiados à mão, né? Copiados à mão e em papiros e pergaminhos. Era uma atividade muito trabalhosa e erros aconteciam, mas eles são facilmente identificáveis e a integridade da palavra de Deus, ela continua guardada, além de suas doutrinas serem harmônicas. Eita glória! Portanto, não eram 2 Golias. O fato é que existiam vários gigantes, né? Existia uma raça de gigantes. Tá bom, irmã, deixa eu explicar aqui. Existe uma raça de gigantes na Terra, tá bom? E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia ela é inerrante, é infalível, palavra de Deus. Nesse momento eu quero mandar um abraço aqui aos nossos pastores do Campo Tirirical, estão sempre acompanhando a nossa programação. Dessa vez o nosso abraço vai ao pastor Martins, né, que é o vice-presidente da nossa igreja, mandando aqui também um abraço ao nosso pastor Josiel, lá da área 38, no Japão. Um abraço também para o nosso pastor Raimundo Nonato, lá da área 7. Deixa eu ver quem mais. Aqui um abraço ao Valdner, o pastor Valdner da área 62. Muito obrigado por sua audiência e a sua companhia. Agora eu vou deixar vocês com o programa que traz as principais notícias do estado do Maranhão. Desta vez a conversa é com a Célio Trindade. E a gente se encontra numa outra oportunidade aqui na Renascer HD, a rádio do momento.